Aproveitar que você está de pé, abra a tua Bíblia em Provérbios. Você pode botar um pouco mais grave aí, Tiago, por gentileza? Por favor, que a minha voz já é fina, né? Provérbios, capítulo 24, a gente vai ler um único versículo, o versículo 10. Provérbios, capítulo 24, verso 10. Provérbios 24, verso 10. Se achar, você diz, glória a Deus. Uma pessoa já encontrou. Mais algum glória a Deus? 3 pessoas encontraram. Tem outro glória a Deus? Opa, mais gente está encontrando aí, em Provérbios capítulo 24, verso 10. Diz assim o texto bíblico. Oi, irmãos, amém? Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Vou ler de novo. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Nós já oramos, pode sentar-se. Que Deus abençoe a ministração da palavra dele. Segunda vez pregando, né? Tô nervoso igual como da primeira vez. Esse lugar aqui é um lugar de muito temor, irmãos. O altar é um lugar de muito temor. Deus tem me dado umas ministrações que não são ministrações para você pular e rodar no meio da igreja, mas são ministrações para a sua vida, para te fazer entender como você deve caminhar. Todo pregador, seja ele quem for, ele passa por fases. Eu já fui Marcos Feliciano, eu já fui Benihim, eu já fui um bocado de gente, até que Deus vai trazendo a você o centro de como você deve ser e como você deve ministrar a palavra dentro da tua característica. Então não adianta a gente esquentar ser o outro, a gente tem que ser a gente, né? Sermos nós mesmos. Deus tem me dado nesses dias umas palavras de aconselhamento, de entendimento. Na semana passada, eu não sei se você lembra o que nós pregamos aqui. Alguém lembra? Quem lembrar, eu vou pagar um cafezinho lá fora. Qual foi o tema da mensagem? Sem cola. Sem cola. Como é que pode, né? Hã? O que fazemos quando estamos longe de Deus? O que fazer quando estamos longe de Deus? Demorou, né, irmãos? Demorou. Você observa como é que a semana ela sufoca a gente? A semana ela vai matando a semente. A semente que vai sendo semeada dentro da palavra de Deus, se a gente não cultivar ela, ela vai morrendo. Esse foi o tema da semana passada. E o tema que Deus me deu hoje é: quem é você no meio da crise? Quem é você no meio da crise? Provérbios vai dizer que se te mostrar fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Mas a pergunta é: como é que a gente vai conseguir passar fortalecido no tempo da angústia? Porque a angústia, ela vem para todo mundo. O dia da angústia, ela chega para todo mundo. Mas como é que a gente passa por isso? Como é que a gente consegue passar por um tempo de crise na nossa vida, e já nas suas mais diversas formas, sem a gente esfriar na fé, sem a gente abandonar Jesus, sem a gente não querer mais vir à igreja, sem a gente não querer mais ler Bíblia, não querer mais orar, não querer mais jejuar, mais se santificar? Como é que a gente consegue passar por isso?
no momento em que o esfriamento bate na nossa porta por causa da crise que a gente está enfrentando, e a gente lembra de quantas vezes a gente disse, não, eu sou forte, eu vou suportar, mas quando vem a crise, a gente entra num declínio espiritual. E como é que a gente consegue passar por esse momento que todo crente passa? Não tem nenhum crente, eu acredito que você já tem enfrentado, e querendo sem querer ser o profeta do Apocalipse, mas se você não enfrentou, você vai enfrentar em algum momento uma crise espiritual. E como é que você enfrenta isso? Como é que você não larga os teus alicerces, a tua vida com Deus? Como é que você continua tendo forças para vir à igreja quando você não quer vir à igreja? Como é que você consegue louvar quando você não quer louvar, irmãos? E aí é sobre isso que nós queremos pregar, pegando a base de Provérbios. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, a sua força é pequena. Eu fiquei trazendo ao meu coração, através da presença do Espírito Santo, e eu quero compartilhar com você algumas coisas. Fiquei pensando sobre o livro de Jó. Quando a gente vai olhar a história de Jó, a gente vai ver que a Bíblia vai dizer que era um homem íntegro e temente a Deus. Amém, irmãos? Ele era o quê? E temente a Deus. A Bíblia diz que Jó sacrificava pelos filhos. A Bíblia diz que Jó oferecia sacrifícios pelos filhos. Jó fazia tudo certinho, irmãos. Ele reunia os filhos, ele sacrificava pelos filhos, ele orava pelos filhos. Você conhece bem a história de Jó? Ele fazia tudo certo. Ele fazia tudo direitinho. Só que veio a crise. Deus permite que Satanás toque na família de Jó. Deus permite que Satanás toque na finança de Jó, no dinheiro de Jó. Deus permite que Satanás toque na vida de Jó, sem tirar a vida dele. E aí, eu fico pensando como é que a gente se comporta, porque quando a gente está fazendo tudo certo, a gente acredita que nada vai acontecer com a gente, sim ou não? Eu estou fazendo tudo certo. Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou me consagrando ao Senhor, eu estou me santificando ao Senhor, eu estou fazendo tudo certo. Então, na minha mente humana, eu acredito que porque eu estou fazendo tudo certo, nada vai acontecer comigo. Só que não é bem assim. Não é bem assim que acontece na prática. Às vezes você está fazendo tudo certo, mas a crise vem. E aí eu me lembro que Jó, ele declarou duas frases que me fizeram refletir sobre essa história. Ele disse assim, olha, quando a mulher questiona ele sobre o Deus dele, ele diz assim, recebemos o bem e não vamos receber o mal. Sabe o que Jó está trazendo para a nossa vida nessa noite? Porque pode ser que você esteja tudo certinho na tua vida. Você esteja fazendo tudo perfeito, você é dizimista, você frequenta a igreja, você se santifica, você se consagra, você lê Bíblia, você ora, você foge do pecado, você está vivendo uma vida certinha com Deus, e de repente bate na tua porta uma crise. E aí você pode falar, mas então não adianta nada eu servir a Deus, não adianta nada eu estar servindo ao Senhor, não adianta nada eu fazer tudo certinho. Vamos lembrar de Jó? Recebemos o bem, porque não podemos receber o mal. E por que a gente recebe? Por que essas coisas, pegando como exemplo a vida de Jó, por que elas vêm sobre nós? Por que Deus permite isso? Muitas das vezes para sondar o nosso coração. Muitas das vezes para provar a generosidade de Deus. Tem crises que vão acontecer na tua vida e na minha, não é para quê? Porque Deus quer provar a gente, porque a Bíblia diz que Deus não prova ninguém. Acontece na nossa vida para a gente provar da generosidade de Deus sobre nós. E aí Jó, ele diz, olha, recebemos o bem, não vamos receber o mal. E aí Jó faz uma declaração, ele diz, bendito seja o nome do Senhor. O difícil não é passar pela crise, irmãos. O difícil é passar pela crise louvando a Deus. Porque a gente sabe que a crise ela vai passar. A gente sabe que a gente não vive no deserto para sempre. Uma hora o deserto passa.
A questão não é esperar passar, a questão é como você passa. Quando você está no meio da tua crise, nesse momento que eu estou dizendo que você faz tudo certinho, como é que você passa por ela? Você passa de cara feia para Deus? Você se tranca na sua própria história de vida? Ou você passa louvando a Deus, dizendo, eu recebi o bem, agora eu estou recebendo o mal, e está tudo certo, bendito seja o nome do Senhor. Então, quer uma dica desse seu pastor aqui? Quando você enfrentar uma crise dessa, em que tudo, você está fazendo tudo perfeito, tudo certinho, passe bendizendo o nome do Senhor. Quando a gente vai olhar para a história de Abraão, irmãos, em Gênesis capítulo 22, traz uma coisa linda. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão e fez promessas para ele, e deu o seu filho Isaque, o filho da promessa. Aí em Gênesis capítulo 22, Deus vira para Abraão e fala assim, Abraão, pois não, Senhor, pega teu filho, vai para o monte, prepara ele e sacrifica ele. Imagina a crise que esse pai viveu. A crise que ele viveu enquanto ele subia aquele monte. Imagina o momento em que Isaque vira para Abraão, seu pai, e diz, pai, estou vendo o cutelo, estou vendo a lenha, mas não estou vendo o holocausto. Por quê? Porque Isaque conhecia o pai. Ele sabia como funcionavam as ofertas para Deus, como eram os sacrifícios, e ele vira, vem cá, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo tudo, mas não vejo o holocausto. Imagina o pai tendo que pronunciar, Deus proverá para si o holocausto. Aí, quem é você no meio da crise? Que crise, pastor? A crise quando Deus te pede tudo e você não quer entregar nada. Quando Deus vira para você e fala, ei, para com essa vida errada que você está levando aí fora. Quem é? Quem somos nós? No momento em que nós passamos por uma crise espiritual, no sentido em que Deus está exigindo da gente algo que a gente não quer entregar. Algo que a gente não quer, a gente não está disposto a entregar. Então, irmãos, existem momentos na nossa vida em que Deus vai exigir de você coisas que você vai precisar entregar. Coisas que você vai precisar fazer em favor do reino, da sua salvação, que só você sabe o quanto é difícil. Mas que é uma palavra, você vai ter que entregar. Porque o monte está para todo mundo e o sacrifício é para todos. Irmãos, a gente às vezes pensa que a gente vir à igreja, que a gente pegar uma Bíblia e que a gente vir no domingo à noite, a gente acha que a gente já está entregando o nosso sacrifício. Irmãos, isso aqui não é nada. Que sacrifício que tem, irmãos? A gente sentar numa cadeira dessa, não é estofada, mas é confortável. Luz ambiente, quando está calor, liga o ar. Que sacrifício que tem, irmãos? Isso não é sacrifício de nada. E a gente enche o peito, e a gente, não, eu estou sacrificando para o Senhor. Sacrificar para o Senhor, irmãos, é Deus falar assim, Abraão, me dá teu filho como sacrifício. Isso é sacrifício. Obviamente Deus não vai pedir teu filho como sacrifício, Ele não trabalha dessa forma, Ele não é o diabo. O diabo que pede o filho, Deus não pede. Mas Ele vai pedir de você coisas que você vai precisar sacrificar na tua vida. E nessa hora, irmão, você tem que subir um monte e sacrificar. Você entende? E quantas coisas Deus está pedindo para você sacrificar, irmão? O teu vício, o teu pensamento, o teu egoísmo, o teu coração fechado. Lá vem o pastor bater de novo. Não estou batendo, estou orientando. Eu estou dizendo para você que tem dias que você vai precisar subir o monte e sacrificar, irmãos. A gente está um crente muito mais ou menos. Deus não exige nada demais. A Bíblia diz que Deus não te exige nada que você não possa fazer. Ontem teve uma festa em Nilópolis. Esses dias está tendo uma festa lá. Vai um montão de cantor que eu não sei que cantor que é, que eu não conheço. Os nomes estranhos. Ontem eu não conseguia, quando a gente foi ontem, hoje é domingo, foi na sexta, eu acho. No Lopes estava assim. Ontem estava assim. Teve arrastão, roubaram todo mundo lá, roubaram um pessoal grande lá, arrastão no meio do negócio.
as ruas lotadas, todo mundo em pé, cantando uma música lá que eu não sei nem que música que é, e não quero nem saber, porque não me pertence. Aí a gente vem para a igreja, o pessoal em pé lá, horas e horas e horas. Aí a gente vem para a igreja, 1 hora de culto, a gente fala, não, eu já sacrifiquei minha horinha de culto. Eu fico pensando, Deus olhando para a gente e fala assim, eu nem pedi para você ir no monte, eu nem pedi teu filho como eu pedi ao meu servo Abraão, eu não pedi nada disso para você, o que eu estou pedindo para você é muito pouco. Eu estou pedindo para você, deixa a prostituição, larga a pornografia. Eu estou pedindo para você, para com esse esfriamento na fé, para com esse fingimento de crente. Sabe o que o Senhor falou para a igreja de Laodiceia? Para a igreja de Laodiceia, quando as igrejas do Apocalipse, você não é fria e você não é quente. Para com isso! Então o Senhor está dizendo para nós nesta noite, ei, a crise vem. E quando a crise vier, você precisa subir o monte e entregar. Está disposto a entregar, meu irmão? A entregar teus projetos, a entregar teus sonhos. Ah, Deus não me deu o que eu queria, então eu vou abandonar Jesus. Ele não tem obrigação de te dar nada, irmãos. Nenhuma obrigação de te dar nada. O que você ouve nessa igreja, em muitas outras igrejas, é um evangelho sério, genuíno, verdadeiro, sem te iludir. Deus não prometeu riqueza para você. Deus não prometeu bens materiais para você. Deus não prometeu descanso para você. Ah, eu vou para o evangelho para descansar. Então você está no evangelho errado, irmãos. Você pode descansar em Deus. A Bíblia vai dizer que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é gozo e é paz no Espírito Santo. Se o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, por que você quer descanso? O Evangelho é sacrifício, o Evangelho é renúncia, o Evangelho é cruz. Isso é o Evangelho de Cristo, irmãos. É isso que é o Evangelho de Cristo. A gente ainda não é decapitado no Brasil. A gente ainda não é colocado à prova dizendo, ou você renuncia ou mata teu filho. Em outros lugares isso já acontece. A gente ainda não está nesse nível. A gente ainda pode comprar uma Bíblia na livraria da esquina e andar com ela debaixo do braço, livremente, por enquanto. Por enquanto. Então, irmãos, quem você é no meio da crise? Quem você é quando Deus vira para você e fala, larga esse negócio, que eu já falei para você largar, e você não está largando? Quem você é? Qual é a tua atitude, irmão? Você vai virar as costas para Deus e falar, Deus, é meu e eu não vou abrir mão, ou você sobe o monte e oferece o teu Isaac? Qual é o Isaac que Deus está te cobrando e está te pedindo para você poder agradar o coração dele? Sabe, irmãos, quem você é no meio da crise? Fiquei pensando sobre aquele texto. Lembra aquele texto? Até foi citado aqui pelo louvor. Aquele texto em que o barco estava quase indo a pique. Havia uma tempestade de madrugada. E no meio da tempestade o barco quase afundando. Jesus vai andando no meio do mar. Os discípulos não reconhecem Jesus. Eles olham para Jesus e eles dizem, é um fantasma. Até que Jesus se expressa e diz, não sou um fantasma, sou eu. E aí Pedro diz assim, se é o Senhor, manda ir contigo sobre as águas. Você conhece o texto? Pedro anda sobre as águas. Foi o único homem na Bíblia que andou sobre as águas. Nesse momento, no Novo Testamento. Andou sobre as águas. Ah, pastor, mas ele afundou. Foi o único que teve coragem de andar. A pergunta que eu faço para você nessa noite é, quem você é numa crise em que gera tempestade na sua vida? Como você enfrenta o momento da tempestade que vem? E a tempestade pode vir de várias maneiras. Pode vir através de uma enfermidade. Como você se comporta quando a enfermidade bate na tua porta?
Quando você vai fazer um exame médico e o médico diz para você, olha, surgiu um caroço aí. Quem você é? Como você se comporta, querido, na hora em que o barco da tua chamada vida, ele vai quase na pique. E aí, nesses momentos, a tendência é a gente olhar um Jesus de longe, um Jesus fantasma, um Jesus ilusório, que não acontece, que não é real. Só que eu quero dizer uma coisa para você, querido, no tempo da crise, quando você estiver com o teu barco naufragando para lá e para cá, quando a informação, quando a notícia que chegar para você não for boa, como você esperava, quando você vê essa situação acontecendo, sabe o que você tem que fazer, irmão? Confiar em Deus e andar sobre as águas. Você precisa entender que nessas horas de crise, o Senhor também está com você lá. Ele nunca vai deixar você sozinho nos teus momentos de crise. Então a única coisa que você tem que fazer, querido, é confiar em Deus. Barco está afundando, a coisa não está como você gostaria, as coisas estão acontecendo, confie em Deus, ande sobre as águas, porque Ele vai segurar você. Mas pastor, eu fui andar sobre as águas, eu olhei para o problema, eu quase afundei, mas teve uma mão chamada mão de Deus, que sustentou você nas horas que você precisou. Então, querido, quando o barco estiver afundando, não olha para a tempestade, olha para Cristo. Não olha para os outros discípulos, porque nenhum discípulo teve coragem de andar sobre as águas. Só um teve. O que você quer dizer com isso, pastor? Que na hora da tua crise, na hora que a tempestade vier, você pode olhar para um discípulo do lado direito e o do lado esquerdo, e eles não vão ter a fé que você precisa. Eles não vão estender a mão para você. Eles não vão estar do seu lado na hora que você precisa, porque é ser humano igual você. Mas tem um que está do seu lado o tempo todo, que é Jesus Cristo Nazareno. Então ande sobre as águas e vá, irmãos. Não deixe a crise da tempestade afastar você da direção que Deus tem para a sua vida. Tem gente que quando vem uma crise, vem uma tempestade, uma notícia ruim, uma notícia contrária, ele se afasta, ele abandona, ele não quer mais saber. Jesus vira só uma mitologia. Eu quero dizer para você, irmão, que a crise ela está para todo mundo. Continue olhando para Jesus, seu autor e consumador da fé. Pastor, mas o barco está quase afundando, Jesus sustenta. Mas pastor, eu estou olhando para um lado e para o outro, o mar está muito revolto. Deus está no controle do mar. Como é que você diz isso, pastor? Porque quando Jesus chega no barco, ele diz, acalma mar, acalma vento, acalma tempestade. O problema, irmãos, é que a gente não quer esperar a palavra final de Jesus, a gente se desespera antes. E eu vim aqui dizer para você, não se desespere no tempo da crise. Confie, espere a palavra final de Jesus. E a palavra final dele, nesse caso, é acalma mar, acalma a tempestade. E a Bíblia diz que o vento cessou e houve bonança no meio do mar. Quem você é no meio da crise? Eu estou dizendo para você que virão crises. Eu falei da crise de Jó, que fazia tudo certinho e de repente veio a crise. Eu falei da crise de Abraão, que nós chamamos, o que a Bíblia diz que é nosso pai na fé, e nós o chamamos de pai na fé, quando foi exigido dele oferecer aquilo que ele tinha de mais precioso. Falei da crise dos discípulos no meio do mar, quando só um teve coragem de andar sobre as águas. São várias crises, eu poderia citar várias aqui, irmãos. Vários textos bíblicos falando sobre crise, sobre tudo isso. Sabe o que eu fiquei pensando? Fiquei pensando naquele dia da pesca maravilhosa. Lembra que a Bíblia vai dizer que os discípulos pescaram a noite toda, estavam guardando suas redes, e então Jesus se aproxima deles e diz assim, olha, volta para o mar. Um deles diz assim, lançamos a rede a noite toda. E aí ele diz assim, o mesmo discípulo que disse isso, disse assim, mas sob a tua palavra eu lançarei as minhas redes. Que crise é essa, pastor? Que crise é essa? É a crise da escassez. Está comendo contrafilé? Vai ter o dia do ovo. Vai ter o dia que não tem um ovo. Você entende? Vai ter dia que você vai pegar o teu pagamento, você vai falar assim, nossa, paguei tudo, sobrou um dinheiro para comer uma pizza. Vai ter dia que não vai ter nenhum dinheiro da pizza. Você entende? Como você enfrenta a escassez? Como é que você enfrenta a escassez? A falta de alguma coisa.
Tem um vídeo, eu mandei até no grupo da família lá de casa. É um vídeo que diz que, você deve ter visto, fica um pai e o filho. E aí o filho, a pessoa vai narrando o vídeo e diz assim: quem é que teve uma bicicleta até os 10 anos de idade? Aí o filho dá um passo para frente, o pai fica lá atrás. Quem é que tem danoninho na geladeira? Aí o filho teve danoninho na geladeira na infância, aí o filho dá um passo para frente, o pai fica para trás. Nós pais, muitas das vezes, nós queremos que os nossos filhos não vivam e não sofram aquilo que nós sofremos um dia. Eu não sei quanto a você, mas na minha casa não tinha danoninho na geladeira, né? Às vezes não tinha nem comida direito. Não sei como é que era a sua vida. Também não estou aqui para trazer melancolia para você. Mas eu quero dizer para você que você saiba passar pela crise no momento da escassez. Tem gente aqui que nunca vai viver a escassez, e glória a Deus por isso. Nunca vai faltar nada. Graças a Deus. Mas tem gente que vai ter momento difícil. Momento de escassez. Mas pastor, eu vou passar fome? Não, porque a Bíblia diz que não faltará o pão para você. Mas a escassez virá. E a escassez às vezes não vem para você, vem para o teu filho. E é pior, dói mais. Porque seu filho abre a geladeira e fala: mãe, cadê meu danoninho? Eu não tenho danoninho. Mãe, eu quero tomar um chocolate hoje, Nescau. Eu não tenho Nescau. Mãe, me leva num parquinho para eu pular lá naquele brinquedinho. Eu não tenho dinheiro para o parquinho. Não tenho dinheiro para o brinquedinho. As roupas vão ficando pequenas e não tem dinheiro para comprar roupas novas. Isso dói em quem? Na gente. É um momento de escassez, irmão. E aí, como a gente enfrenta um momento de escassez, quando o cansaço bate, como bateu lá para os discípulos que estavam pescando, quando a gente tenta a noite toda e não dá certo, quando a gente sai para trabalhar e parece que o fruto do trabalho não vem, ou quando a escassez vem porque ficamos desempregados, como enfrentar esse momento de crise, irmãos? Eu só posso usar a palavra do próprio Pedro, que ele diz: sob a tua palavra eu lançarei as redes. Eu estou trazendo para você, para que você lembre que se um dia, tomara que não, tomara que você vire anjo e nunca enfrente um problema, uma crise na sua vida. Mas se um dia você enfrentar, lembra da palavra desse pastor. E lembre-se, no dia da escassez, continue confiando na palavra de Deus. Porque Pedro confiou na palavra de Jesus. Ele disse: olha, eu não pesquei a noite toda, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede de novo. Continue confiando na palavra de Deus. Nós já passamos por várias, 4, 5 crises aqui que eu ministrei para você. E eu quero fechar com uma última palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Paulo e Silas foram açoitados, escorraçados, presos. Estava numa masmorra, pés e mãos amarradas, provavelmente. E a Bíblia vai dizer então que um deles fala assim: vamos louvar? Vamos adorar? Vamos orar? E aí, como é que a gente vai orar e a gente vai adorar quando a gente está numa situação como essa? Como é que a gente vai viver um verdadeiro adorador? Como Paulo e Silas, presos numa prisão, algemados numa masmorra, num lugar frio, num lugar fétido, em que se fazia as necessidades ali mesmo. Como é que a gente adora numa circunstância dessa? Porque Paulo poderia ter falado para Silas: ei, vamos adorar. E Silas podia ter dito para ele: você está louco, como é que a gente vai adorar aqui? A gente está preso, acorrentado, eu estou todo machucado, não dá para adorar. Aí eu fiquei pensando numa coisa, sabe, irmãos? A gente cantou uma canção aqui que o Leonardo até foi incisivo nela. Como é que é? Te louvarei, não importam as circunstâncias.
Segura porque vai doer, mas vai curar, como diz o pregador. É verdade isso. É verdade. Porque, irmãos, eu fico pensando nesses dois homens de Deus, homem igualzinho a gente. Todo machucado, irmãos. Todo ferido. E alguém fala, vamos orar. Ele fala, vamos orar. Vamos louvar. No meio da prisão, a Bíblia diz que meia-noite eles começaram a louvar. E começaram a orar no cárcere. Você conhece a história, abalou os alicerces do cárcere, houve um terremoto na prisão, um negócio louco, sobrenatural, porque dois homens no meio da crise decidiram orar e louvar a Deus. Agora a gente hoje, vou começar por mim, fala de mim, a gente hoje, vou para o culto hoje não, por quê? Eu acho que vai chover, previsão de chuva aí. Meia-noite vai chover, o culto acaba 8h30. Meia-noite vai cair uma chuva aí, não vou não. Hoje eu não vou para o culto adorar não. Por quê? Porque, sei lá, estou afim não. Então, a gente, que adorador que nós somos, irmãos. Que adorador que nós somos. Ou então a gente está no culto, está passando a hora aqui? Não, né? Tem a hora não, né? Ou então a gente está no culto assim, ó. Ih, rapaz, o pastor está demorando pra caramba. Ih, caramba, puxa vida, já são 8h05 da noite. Que adorador que nós somos, irmãos. Nós deixamos de ser adorador por coisas pequenas. Porque eu me aborreci com uma pessoa. Porque o meu líder não falou comigo direito. Porque o irmão da igreja não me cumprimentou. A gente deixa de ser adorador por qualquer coisa, irmãos. Então, quem você é no meio de uma crise como o de Paulo e Silas, irmãos? Como você se comportaria? Como eu me comportaria lá? Provavelmente, irmãos, eu sentaria no chão da cadeia, ia chorar, ia murmurar, ia reclamar. Então a pergunta que o Senhor está fazendo para você nessa noite: quem você é em mim, no meio das suas crises? Quem você é? Pegando o exemplo de Pedro, quando Pedro virou para Jesus e falou: eu vou contigo até a morte. Quando Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que Pedro vai para o pátio e ele nega Jesus por 3 vezes. Quem você é quando pressionam você para ser cristão? Porque o que aconteceu com Pedro foi que pressionaram ele, falou: olha, você fala igual a eles, você é um deles. Pedro falou: não sou. Quem você é na sua crise existencial? Quando você está na roda dos seus amigos, os seus amigos estão contando piadas obscenas, e você fica pensando: se eu não rio, eu não faço parte do meio social deles. Quando você está no meio de gente que não fala a mesma língua que você, não diz a mesma coisa que você, como é que você se comporta lá, irmãos? Quem você é quando as pessoas exigem de você um comportamento cristão e esse comportamento não acontece? Então eu quero que você saia daqui nessa noite meditando sobre isso. Quem você é no meio da crise? Eu falei de algumas crises, não vou repeti-las para não ser cansativo para vocês. Como você é? Como você se comporta? Quando a notícia ruim bate na tua porta, como bateu na porta de Jó. Quem você é? Como você se comporta? Como você se comporta, querido, quando Deus exige de você uma coisa que você não quer entregar? Eu não quero entregar isso. Como você é, ou quem você é, ou como você se comporta na hora em que vem a tempestade, na hora em que questionam a sua identidade cristã, quem você é na hora em que botam você dentro de uma prisão, amarram seus pés e suas mãos e exigem de você uma canção e uma oração. Quem você é? Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Esses homens eram homens normais, como eu e você, comuns, como eu e você. Mas eles passaram por todas as crises. E em todos eles tem uma coisa em comum: temor. Todos eles tinham temor de Deus. Todos eles sabiam quem era Deus. E nenhum deles abandonou a sua fé. Jó
foi restituído. Pedro, em vários textos que eu citei aqui, entendeu quem era Deus e viveu experiências sobrenaturais. Paulo e Silas foram libertos da prisão. Todos eles. Abraão foi honrado por Deus. Deus trouxe o sacrifício, que foi lá o animal preso nos arbustos, e ali hoje, até hoje, ele é conhecido como pai da fé. Todos eles foram honrados por Deus. Por quê, pastor? Porque passaram no meio da crise e não abandonaram a sua fé. Não abandone a sua fé. Todos nós vivemos crises, de várias formas. Não abandone a sua fé. Deixa eu dizer uma coisa para você, para fechar essa palavra. Você não é o único que perde vontade de orar. Todo mundo perde. Você não é o único que se esforça para vir à igreja porque você não está com vontade de vir. Acontece com todo mundo. Você não é o único que não tem vontade de louvar. Nem todo dia você quer. Você não é o único. Mas passe por esses momentos de crise servindo a Deus. Cuidado. Cuidado. Porque nos momentos de crise é o momento que você está mais vulnerável. E é nesse momento que Satanás ele age contra a tua vida. É nessa hora que ele vai te oferecer coisas que você nunca sonhou ter. É no momento da crise que Satanás se apresenta com mais força. E ele então vai te ofertar coisas que você jamais pensou em ter, conquistar ou conseguir. Então eu estou trazendo uma palavra para você, para que você entenda que quando vierem as crises, se elas vierem, seja elas quais forem, olhe para esses homens da Bíblia e não abandone a sua fé. Continue fiel ao Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que a gente tem que ser fiel até a morte para receber a coroa da vitória. Não é por um tempo, é até a morte, irmãos, para a gente receber a coroa da vitória. Tá bom? Que Deus abençoe você. Que você leve essa palavra para casa. E você guarde no teu coração. E você entenda que quando vierem as crises, eu preciso me comportar como um homem e como uma mulher de Deus. Não como uma criança na fé. Não como um menino mimado, mas como um homem e uma mulher de Deus. Amém, amados?